Olá, boa noite a todos. Esta é a nossa palestra live número 83, no dia 22 de dezembro de 2021. Nós temos hoje uma meditação especial, por causa do movimento do Natal, do Ano Novo. E também vamos conversar sobre um tema muito interessante, que é sobre o que é a iluminação. As pessoas, somente as pessoas que estão numa busca espiritual, numa jornada espiritual, eles fazem essa caminhada espiritual procurando se iluminar. E a primeira coisa que a gente precisa saber para qualquer jornada que a gente vai empreender é ter conhecimento, sobre a trilha que a gente vai seguir. Então nós vamos, de uma forma sucinta, vamos conversar sobre esse tema de tal maneira que a gente consiga ter uma certa lógica, que tudo na vida tem uma lógica, não necessariamente a lógica materialista, mas uma lógica transcendente, espiritual. Então, vou inverter aqui a sequência da imagem, de tal maneira que vocês consigam enxergar também. Como é que eu faço aqui? Em cima. Então, como nós já falamos, esse é o tema de hoje. E existe um simbolismo muito importante que você vê na imagem dos grandes iluminados, como Jesus, que tem uma auréola em torno da sua cabeça. Essa auréola simboliza a sua iluminação e simboliza também o Sol, o nosso Sol do sistema solar, do qual o planeta Terra gravita em torno dele. E você observe que aqui na mão direita de Jesus existe um mudra, um posicionamento da mão com o dedo mindinho e o pequeno, os dois menores para baixo, e o dedo do meio, o indicador e o polegar para cima. Esse simbolismo ancestral se refere a uma saudação ao Sol. A humanidade, de uma maneira geral, ela se desconectou muito da natureza. Então ela perdeu essa relação que o ser humano tem com o universo, com o cosmos. Então, quando você olha para a outra imagem aqui, é a imagem do Buda, um outro iluminado. Então você vê o cocoruto no topo da cabeça. Isso aqui é um simbolismo de que o seu chakra coronário, que é o chakra do topo da cabeça, ele está conectado ao espírito, ao eu superior. Aqui tem um outro exemplo também de uma pessoa numa meditação profunda, no estado de iluminação. E nessas imagens
do cristianismo, aqui nós temos, né, a mãe Maria, a mãe biológica de Jesus, e José, o pai, com a auréola, né, como pessoas iluminadas. Mas você vê que a iluminação do menino Jesus, ela é diferente. Ela simboliza o sol. E aqui também nós temos Jesus, nesse simbolismo aqui da última ceia, que todos os seus discípulos estão com a auréola ativadas, né, o chakra coronário, exceto Judas Iscariotes, que você vê aqui que ele não tem a auréola da iluminação. Para se compreender o processo de iluminação de uma forma mística, é preciso compreender a questão da chama trina, né, que está aqui representado. Nessa imagem, a chama trina ela está dentro de um coração. E aqui nós temos 3 energias, né? Essas energias, elas são criadoras. Nós temos nos números, né, o número 0, que compreende o infinito, o absoluto, o que contém tudo, né, o Deus absoluto seria o Brahma. E o 0 se transforma no 1. O 1 é a unidade manifestada. Então, na tradição hindu, seria o Brahma, o 0, o absoluto, e Brahma, a manifestação do absoluto, que seria o 1. O 1, para se propagar, ele se divide no 2. Então, você veja que aí existem as duas polaridades em tudo que existe no mundo manifestado. O masculino e o feminino, o polo positivo e o polo negativo, como é simbolizado no Yin Yang. E quando a gente chega no 3, o 3 é o número da criação. Então você observa que todas as religiões, elas têm as suas trindades, né? Não é a sua dualidade, é a trindade. O Brahma, Vishnu e Krishna, Isis, Osíris e Sete, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e vai por aí afora, né? Então, o 3, como uma capacidade criativa, ela faz parte da natureza da ciência. Se você relembra os antigos TVs de cátodo, ele tinha 3 cores, né? As 3 cores básicas que, misturadas, geram todas as cores que saíam no TV. Existe também nas tintas, que são frequências, né? 3 cores básicas, o red, green, blue, que misturadas elas também conseguem gerar todas as outras possibilidades de cores. Então, no nível microcósmico da física quântica, se fala mais, né, dentro do átomo, no núcleo com os prótons positivos, neutros, né, como o próprio nome diz, e os elétrons de carga negativa girando em torno do núcleo. Mas a nova ciência dos universos paralelos, da teoria das cordas ou das supercordas, elas já falam que os elétrons, na realidade, são uma trimembrana. São 3 membranas vibrando, né, como 3 frequências, que geram todas as possibilidades atômicas.
Então, aqui nós temos representados o princípio, a essência para a iluminação da consciência humana. Esse mesmo princípio ele está refletido aqui no símbolo do MAP, Movimento Ascensional Planetário, que é o que a gente tem desenvolvido, divulgado, né, ao longo desde o ano passado. Hoje é a semana número 83, quer dizer, a gente tem feito todas as semanas um tema diferente e uma meditação, que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas você observa que dentro no simbolismo da meditação MAP, nós temos os mesmos princípios, o azul, o dourado e o róseo. Então, o que significa essas três vibrações? Ela simboliza o poder criativo do ser humano. O ser humano, como vocês sabem, ele é tricerebral, né? Nós temos três cérebros. Nós temos um cérebro reptiliano que controla o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Temos o cérebro emocional, o chamado sistema límbico, que é próprio dos mamíferos, dos animais mamíferos, dos quais nós somos um deles. E o terceiro cérebro, que é o cérebro do humano, o cérebro criativo, né? Então, esses três cérebros, eles estão aqui, de certa forma, também representados nessa chama trina. O cérebro do poder, o azul, é o cérebro do réptil, do sistema autônomo, em conexão com o corpo etérico do ser humano. O cérebro róseo da amorosidade é o cérebro emocional sublimado, então é equivalente ao cérebro emocional, o sistema límbico. E o dourado, amarelo dourado, ele é o cérebro que está conectado à sabedoria, ao conhecimento e à sabedoria. Então, nesse processo da busca espiritual, que é uma busca criativa, nós precisamos desenvolver de forma equilibrada esses três aspectos que só o ser humano possui, por causa de ter, na realidade, os três cérebros, esses três níveis de consciência, do réptil, do mamífero e do ser humano. Então, na próxima figura, a gente consegue também analisar esse aspecto nos estados de consciência do ser humano. Essa figurinha aqui está muito pequena, não dá para enxergar, mas tem uma chama trina aqui no coração, no ser encarnado, tem a chama trina aqui no estado desencarnado, no estado de sono e no estado desperto. Então, quando a gente compreende os princípios da nossa busca, fica muito mais fácil você compreender e fazer e seguir o processo natural de evolução espiritual. Existe uma prece universal que eu sempre faço, todas as
das meditações, que nós vamos fazer também essa correspondência entre a chama trina e a grande invocação. A grande invocação diz assim: do ponto de luz na mente de Deus. A luz simboliza a sabedoria, né? Então seria essa energia dourada da sabedoria. O primeiro passo do ser humano é a busca pelo conhecimento, né? O conhecimento intelectual. Isso faz parte de uma jornada, né, intermediária, vamos dizer assim. A partir do conhecimento da verdade, isso leva você a um estado de sabedoria, que é quando você aplica o seu conhecimento intelectual e vivencia essa realidade, né? Então, por exemplo, né, todas as pessoas sabem que fumar faz mal para a saúde, que beber bebida alcoólica em grandes quantidades faz mal para a saúde, e tantas outras coisas. Ele tem conhecimento intelectual, mas muitos deles não seguem, não colocam em prática, né? Então, não usa a luz, que é a sabedoria. Então, retornando à grande invocação, vem do ponto de luz da mente de Deus, flua a luz, isto é, sabedoria às mentes humanas, que é a luz, a sabedoria dessa terra. Então, quando a gente analisa hoje de uma forma com a mente clara, a gente vê que existe pouca sabedoria, de uma maneira geral, na humanidade, né? Pela forma como ela age, pelo seu comportamento, pela sua palavra, etc. Então, muita falta de sabedoria, isto é, muita ignorância, né? Então, aí nós estamos falando da vibração dourada. O próximo ponto da grande invocação é do ponto de amor no coração de Deus. Esse Deus não é o Deus judaico, não é Javé, é o Deus cósmico, a mente suprema universal, né? Então, do ponto de amor no coração de Deus, flui amor aos corações humanos. Que as energias divinas, amorosas, né, retornem à Terra. Olha que interessante. Se retornem à Terra, significa que no passado havia um estado de coerência, de amorosidade entre o ser humano e os outros reinos, né, o reino vegetal, mineral, a própria Mãe Terra. Então, nesse processo de iluminação que nós estamos buscando, precisamos resgatar essa amorosidade cósmica, né? A amorosidade, é importante salientar, ela não é uma questão religiosa ou uma questão moral. Ela é, na realidade, uma questão vibracional. Porque nós vivemos num mundo vibracional. E quanto mais alta a vibração gerada no seu coração, mais harmoniosa, mais você consegue acessar o seu estado natural de iluminado, que é o seu espírito divino no estado de unidade, como disse Jesus, né? Vós sois deuses. Isso significa o ser humano divino, é o ser humano iluminado. E todos nós temos este potencial, só que a gente esqueceu disso, porque houve muita manipulação e continua existindo manipulação na Terra
para que o ser humano não manifeste esse seu amor incondicional, que traz essa grande vibração. A próxima afirmação da grande invocação é: do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. Observe que vontade é poder. A pessoa que tem vontade, força de vontade, ela exerce o seu poder, que na chamatrina é a energia azul, né? É por isso que quando se fala do arcanjo Miguel, do poder, da força, também é a energia azul, né? Existe toda uma correspondência entre o que está embaixo e o que está em cima, né? É importante essa compreensão clara para que a pessoa consiga esse estado de iluminação, que é um direito de cada um de nós. Então, o propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Então, nesta oração, nessa grande invocação, hoje mostra que só os mestres ascensos conhecem essa vontade divina e servem. Só que a gente erroneamente fica achando que os mestres ascensos são apenas os grandes mestres que pisaram aqui nesse planeta, como Krishna, Confúcio, Buda, Jesus, Maomé, né? Hoje nós temos milhares, milhões de mestres ascensos encarnados, caminhando tranquilamente, né, nas grandes metrópoles, pessoas que já despertaram a sua divindade e o seu poder criativo, porque possuem a sua chamatrina de uma forma organizada, manifestada. De volta aqui na grande invocação, diz: do centro a que chamamos raça humana, a humanidade, cumpra-se o plano de amor e luz, cumpra-se o plano de amor e sabedoria, e que se vede o portal por onde entra o mal. Então você veja que aqui novamente aparece a influência do mal, da força negativa, da força contrária, né? E para se cumprir o poder, é necessário que essa energia negativa desapareça, ou seja, suprimida, né? Que haja um predomínio, uma preponderância das pessoas iluminadas sobre os não, né? Então é quando o nosso planeta efetivamente entrará na era da regeneração, né? E aí conclui a grande invocação dizendo assim, que a luz, a sabedoria, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra. Então aqui novamente vem restabeleçam, né, o plano divino na Terra. Então, nesse processo, voltando aqui à tela, muito bem. Então, quando a gente analisa essas essências, esses princípios fundamentais, para atingir aquele estado natural de conexão do ser encarnado no estado do nível da alma, no plano astral, e no estado do espírito, do eu superior, no estado de unidade ou na quinta dimensão, é necessário que
você tenha ativa em seu coração essas três energias: sabedoria, amor e poder. Como nós sabemos, o coração ele é o gerador magnético que alimenta o nosso cérebro. E aí, só para levantar um questionamento para vocês meditarem, você observa que é o coração que dá vida a todos os órgãos, né? Através do campo magnético toroidal, como já é conhecido, magneticamente, e também pelo fluxo sanguíneo, né, que flui em todas as células do nosso corpo, né? Então, a pergunta que fica é: quem é que faz o coração pulsar? Ninguém pensa nisso, né? Essa é uma questão bem mística, vamos dizer assim, filosófica. Partindo dos princípios que existem na natureza cósmica, né, que como embaixo é em cima, que é o princípio do holograma, né? A parte contém o todo e o todo contém a parte. Então, quando a gente analisa de forma macrocósmica, as forças que alimentam o coração de cada ser humano são três energias de três magnetares. A palavra magnetar é a palavra sol, significa sol, né? Então, no nosso cantinho aqui da galáxia, nós temos três sóis principais. O nosso Sol do Sistema Solar, o Sol Hélios, que irradia a energia do poder. Temos o Sol central de Alcione, nas Pleiades, que irradia a energia da amorosidade, que é o equivalente à Mãe Maria. E existe o Sol Sírius, que faz uma polaridade de sabedoria com Alcione. Então, se você olha no Sol, no céu, né, astronomicamente, você vai perceber que tem Sírius, uma energia masculina, vamos dizer assim, Yang. As três estrelas do cinturão de Órion, e na sequência no céu vem Alcione nas Pleiades. E o nosso Sol faz parte desta configuração estelar, né? Então, quando a pessoa ativa no microcosmo do seu coração essas três chamas, sabedoria, amor e poder, ele na realidade está se conectando macrocosmicamente com essas três estrelas, do Sol, de Pleiades, Alcione nas Pleiades e Sírius. Bom, eu sei que isso aí é um pouco confuso, né, a princípio, mas medite sobre isso, né? E quando a pessoa compreende os princípios essenciais, é quando realmente ela atinge uma compreensão mais abrangente de sabedoria, né? Então é por isso que os seres de luz que estão representados na grande invocação e também no MAP, no símbolo do MAP, no Movimento Ascensional Planetário, como o nosso sistema solar e a Terra em particular, né, está passando por um processo de transição vibracional
como nós não vemos desde 12, 13 mil anos atrás, a humanidade requer uma ajuda espiritual de consciências iluminadas, né, como são seres como os Cherokees no plano astral, os seres de luz pleiadianos e os sirianos, que estão de forma invisível, vamos dizer assim, invisível aos nossos sentidos físicos, mas atuantes a nível energético, etérico, né? Procurando ajudar a humanidade, embora respeitando o livre-arbítrio de cada um, né? Então, como vocês sabem, hoje nós temos muitas terapias, muitas canalizações, muitos livros, né, de sabedoria profunda, que são originários desses seres de luz, exemplos, seres de Órion, de Sírios, e principalmente os pleiadianos, que são muito populares, né, aqui na Terra. O processo de iluminação não tem mágica, né, não é uma coisa mágica, embora ela possa acontecer de repente, né? Tem pessoas que, de uma forma súbita, ela tem a revelação, né? E como você sabe, a gente faz cerimônias aqui, principalmente no Instituto Pleiades, em Recife, com o sacramento do chá da ayahuasca, que permite para muitas pessoas, né, uma abertura de consciência muito elevada. Então, tem pessoas que conseguem, um estado de iluminação, perceber a sua essência, né, que é muito importante isso. Então, o momento atual, né, do final do ano, energeticamente, ele é muito apropriado no mundo ocidental, né? Porque a data da Igreja Católica, de 25 de dezembro, para o nascimento de Jesus, ela é uma data que, na realidade, não tem nada a ver com a data física, né, do nascimento de Jesus. Mas ela tem um poder vibracional muito grande pelo estado de consciência das pessoas católicas devotas do Mestre Jesus, né? Só para a nível de curiosidade, na Igreja Ortodoxa, que segue outro calendário, a data de Natal é dia 7 de janeiro, não é 25 de dezembro, é 7 de janeiro, 6 ou 7 de janeiro. Mas, de qualquer maneira, existe esse aspecto, né, da devoção das pessoas católicas, né, que segue a data de 25 de dezembro, como também uma vibração cósmica mais elevada, né, porque nós tivemos, no dia 21 de dezembro, o solstício, né, de inverno no hemisfério norte, e o solstício de verão no hemisfério sul, aqui no Brasil, no caso. E em ambas essas situações existe um aumento vibracional na atmosfera do planeta, né? Então, esses dois fatores contribuem de forma positiva para amplificar a vibração do nosso campo áurico, da nossa aura. Então, ele é um momento auspicioso para meditações, confraternizações, de preferência sem bebida alcoólica, né, que faz cair a vibração, de preferência sem carnes vermelhas, que baixam também a vibração, a carne do mamífero, né. Então vamos
aproveitar este momento adequado, né, e fazermos a nossa meditação aproveitando essa energia catalisadora que nós já mencionamos, e fazer a meditação do MAP, Movimento Ascensional Planetário, que é para ser feito, na realidade, todas as noites antes de dormir, né? É preciso criar um hábito, como o hábito de escovar os dentes, tomar banho, fazer as coisas que são necessárias no nosso dia a dia, como alimentação, dormir, etc. E criar o hábito da prece, né, antes de dormir. Todas as preces são positivas, depende do seu estado de consciência, depende da sua crença. Então a prece, não no automático, mas a prece feita com o coração, ela tem a capacidade de gerar um campo vibracional na nossa aura, na nossa alma, vamos dizer assim, uma oitava acima. Então, todas as preces são bem-vindas, né? E eu recomendo também a grande invocação, que nós já abordamos aqui, por ser uma prece que traz uma invocação aos seres de luz, aos mestres ascensos, né, da grande fraternidade branca, e também para aquelas pessoas que não têm conotação religiosa, né? Então, relembrando o MAP, a gente faz a invocação dos seres de luz. Os pleiadianos, o mantra é Aloha, que a gente vai mantrear 3 vezes. Você vê a questão da trindade novamente. Quando a gente faz uma afirmação com poder 3 vezes, a nível energético, você está criando aquela massa vibracional. A invocação dos Cherokees, que trabalha o plano astral emocional, o mantra é Akita Mani Io, 3 vezes. E você faz isso também sempre com afirmações de poder. E a invocação dos sirianos, que faz um trabalho importante de limpeza do nosso cerebelo, que faz parte do cérebro reptiliano, que ela faz uma transmutação dos medos, dos traumas ancestrais que todos nós carregamos, né? Tanto desta encarnação como de outras encarnações. E a pessoa que tem medo e que carrega trauma, mesmo que ela esteja com amor no coração e com muita sabedoria, ela não consegue completar a sua trindade vibracional, porque o medo é uma vibração muito baixa, né? Então é como se fosse um fardo que o ser humano está carregando. Então é dentro dessa perspectiva que a gente deve trabalhar a questão das nossas vibrações. Então, realmente e fortemente eu recomendo a todos vocês que pratiquem essa meditação imediatamente antes de dormir. E você também está autorizado para ensinar para outras pessoas, para qualquer pessoa, fazer essa invocação e colocar a sua intenção, né? Hoje eu pedi para que vocês colocassem a intenção naquilo que vocês desejam para o ano que vem, né? Que seja manifestado as suas intenções naquilo que você acha que você precisa, né? E trabalhe com foco nessa intenção. Na próxima semana nós teremos a última meditação do ano e nós trabalharemos também esse aspecto da intenção para o ano 2022.
E vai ser um ano desafiante, mas que vai trazer também muita expansão da consciência, que é isso que é o principal. Então vamos começar a nossa meditação. Relembrando que esse fica gravado, né, no meu canal do Instagram, e amanhã ele vai para o YouTube, Eduardo Chianca. Então vocês podem compartilhar com outras pessoas e rever também. Então procure agora uma posição confortável, que seja sentado, deitada. Não precisa mais olhar para a câmera do seu celular ou do seu computador. Feche os olhos. Vamos fazer algumas respirações lentas e profundas, de tal maneira que a gente baixe a nossa frequência cerebral. Inspirando lenta e profundamente pelo nariz e soltando lentamente pela boca. Essa respiração, ela rapidamente harmoniza os nossos pensamentos e pacifica o nosso coração. Vamos agora invocar os seres de luz. Você repete junto comigo, ou verbalizando, ou baixinho. Nossos queridos irmãos pleiadianos. Aloha. 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 Os irmãos Cherokees. Akita Mani Iyo. Akita Mani Iyo. Akita Mani Iyo. E agora nossos irmãos sirianos, com o mantra Ya Yuma. Ya Yuma. Ya Yuma. E agora você coloca a sua intenção naquilo que você deseja para o próximo ano, no sentido de ajudar, esclarecer sua busca espiritual, por isso que você está aqui hoje, sabendo que a iluminação da nossa consciência é o nosso destino. E que essa iluminação, ela só ocorre com a alma encarnada. Teoricamente, existem 3 caminhos conhecidos, né, para a iluminação, mas nós seguimos o 4º caminho. Os 3 primeiros caminhos são o chamado caminho do Faqih,
onde a pessoa procura a iluminação pela flagelização física, né? Tem o caminho do monge, que a pessoa vai para um monastério religioso e se isola do mundo, fica lá em meditação. Existe o caminho do ermitão, que vai para uma caverna, muito comum na Índia. E existe o quarto caminho, como foi definido pelo grande mestre russo Gurdjieff, que é o despertar da consciência, como nós estamos fazendo aqui, no meio da vida cotidiana, nas grandes metrópoles, com família, com trabalho, com estresse, né? Então, é muito importante que cada um saiba que, na realidade, ele já é um ser potencialmente iluminado. Mas sofreu tantas influências, principalmente de religiões, de cultura e de manipulações, que ele esqueceu ou não testemunha a sua sacralidade, a sua divindade. Como disse o Mestre Jesus para todos nós, vós sois deuses. Então é um passo muito importante você resgatar o seu poder, né? E buscar a sua conexão direta à sua essência, ao seu espírito, ao seu eu superior. Então, do meu coração, desejo a cada um de vocês uma Páscoa de paz, de alegria, junto às suas familiares, amigos. E aproveite para meditar bastante, acalmar a mente, que é quando abre a possibilidade de fluir as intuições sagradas, divinas, né? Que devem ser honradas. Enquanto você sentir a necessidade, continue essa meditação, ou se for dormir, aproveita e dorme. Namastê, namastê.